Olha, eu sei que o Kratos aí ao longo dos jogos de God of War fez muitas atrocidades, beleza? Mas, no final das contas, era pra ele ser, sim, digno de levantar o Mjolnir, tá bom? E se você acha que não, então vem comigo aí que eu vou te mostrar uma teoria com fatos, beleza? Fatos. E um grande argumento aí que realmente prova que ele deveria sim ser digno de levantar aí o nosso querido Mjolnir. Fica aqui até o final que eu vou te provar isso. Bora! Ei, meus Trunks, Breno aqui. Eu sempre faço esses estalos broches, mas enfim, eu não consigo instalar igual meu pai. Que pena. Bom, de qualquer forma, no God of War Ragnarok, apareceu o Thor e o Kratos aí teve que enfrentar ele. E no meio dessa treta toda aí, o Kratos ele tentou pegar o martelo dele, só que não foi considerado digno e não conseguiu levantar ele. Mas quem jogou todos os outros jogos teve a mesma dúvida que eu, que o Kratos ele era sim digno de erguer o Mjolnir, beleza? Por dois motivos. O primeiro, porque eu queria ter jogado com o Mjolnir. Eu queria ter triturado geral com ele. Já o segundo motivo foi pelo final do terceiro jogo. Porque, pô, ali ele conseguiu completar o caminho do herói e era sim pra ele ter se redimido de tudo. Então vamos dar uma recapitulada pra entender por que eu acho que era pra ele sim ter erguido o Mjolnir depois de tudo que ele fez. Ah, e outra coisa, só lembrando que o vídeo vai ter spoiler, beleza? Então se você ainda não jogou nenhum dos jogos, fica esperto e já se prepara. Bora lá pra teoria. Só que antes, pô, você podia dar um likezinho, né? Dá um likezão que me ajuda pra caramba. Bom, enfim, bora lá. Em todos os jogos da saga, o Kratos ele matou muita gente. E isso eu e você sabe muito bem. Mesmo se você não jogou, você já sabe que o Kratos, o deus da guerra, ele é feito pra matar. Enfim, ele matou realmente muita gente. Mas muitas vezes ele foi obrigado ou até enganado a fazer isso. Tá? Por exemplo, no primeiro jogo, ele foi enganado aí pelo Ares e ele acabou matando a esposa e a filha dele, sendo punido severamente por isso, ficando com as cinzas delas grudadas na pele dele. Por isso, galera, que ele é tão branco daquele jeito. Ele teve que viver com a perda e todo dia tendo que olhar para a própria pele e se lembrar da pior coisa que ele já tinha feito na vida. E para piorar, ainda foi usado pelos deuses para matar o Ares e assumir o trono do deus da guerra. Aqui começou a era do Kratos, né? Ser sempre uma ferramenta de guerra e de matança e nada mais do que isso. No segundo jogo, ele matou mais uma penca aí de cacetada de gente, mas de extrema relevância, tá? Foi só a Atena. Mas porque ele entrou aí na frente do verdadeiro alvo do bicho, que era Zeus. Por que ele queria matar Zeus? Boa pergunta. Porque ele simplesmente traiu o Kratos, matou ele e todo o exército espartano. Sim, galera, o Kratos ele morreu e voltou à vida aí por causa da Gaia. Ele queria usar o Kratos para conseguir matar os deuses do Olimpo. Ou seja, o Kratos ele foi manipulado de novo, toda essa história aí bosta, e foi de novo como uma ferramenta pra guerra. Nos jogos de PSP, o Kratos ele chegou até a matar a própria mãe, tá? Ele matou mais os deuses aí também e heróis gregos. Só que tudo sempre era armadilhas, sabe? Traições ou ordem dos deuses pra tentar parar o Kratos. Mas tamo ligado aí que nada para esse cara, né? Aí veio o terceiro jogo e a matança foi, enfim, geral. Acho que isso não tem nem como falar mais. Nesse aqui foi sangue pra todo lado, foi bizarro. O cara ele passou o rodo nos deuses do Olimpo. Não sobrou realmente nenhum pra contar a história. Mas realmente nenhum mesmo. Ele matou Poseidon, liberando aí a fúria dos mares. Matou o Hades, trazendo todas as almas aí dos mortos pra terra. Matou o Hélios, né, apagando o sol e trazendo a escuridão pra terra. Matou o Hermes, né, que liberando a praga aí pelo mundo inteiro. Matou a Hera, o Hércules, matou Titãs e matou o Hefesto também. Tudo pra completar a vingança dele contra Zeus. E assim, você olhando assim, eu imagino que você vai achar que eu tô ficando louco por achar que ele realmente era pra ser digno de erguer o Mjolnir por causa de todas essas atrocidades que ele fez. Mas no final desse terceiro jogo, o Kratos ele provou que pensava no todo e não só no próprio umbigo dele, sabe? Galera, depois de matar Zeus e ver o caos que o mundo ficou, o Kratos ele percebeu o mal que eram os deuses e sacrificou pra salvar o mundo inteiro. Lá no primeiro jogo, ele abriu a caixa de Pandora pra conseguir matar o Ares e ele absorveu a chama do Olimpo. E essa chama era pura energia e era só energia boa. Essa energia ela seria a chave para reestruturar o mundo inteiro que estava um caos total. Só que para liberar essa energia não era tão simples assim. Então, como que ele liberou essa energia para o mundo? Do maior estilo Kratos de ser. Ele pegou uma lâmina do Olimpo e abriu um baita de um buraco no próprio bucho para liberar a esperança aí para o mundo inteiro. O cara ele sacrificou para salvar o planeta inteiro e trouxe um pouco aí
de paz pro mundo. Pô, você vai me dizer que com isso aí ele não se redimiu dos pecados dele? Agora, se você acha que ele não se redimiu com todo esse sacrifício, então também acho que o Homem de Ferro não. Mesmo se sacrificando para salvar todo mundo do Thanos, ele então continua sendo indigno de levantar o Mjolnir. Eu acho, galera, que se esse Homem de Ferro voltasse à vida, eu acho que ele seria sim digno de levantar o Mjolnir também. Só que o Kratos teve um plus, beleza? Ele evoluiu demais como uma pessoa boa nesses 2 últimos jogos da mitologia nórdica. Tanto que, no final do Ragnarok, ele viu uma pintura do futuro que parecia que finalmente ele era um deus ali amado e idolatrado, sabe? Então, era sim, galera, pro Kratos ele ser digno. Ele poderia não ter ficado com o Mjolnir pra sempre, mas poderia ter usado um pouquinho, sabe? E pra mim, esse foi um ponto aí que realmente me decepcionou muito no Ragnarok. Eu ia falar um pouquinho, mas me decepcionou muito. Até porque, pô, seria um sonho, assim, realmente sendo realizado ver o Kratos moendo geral com o Mjolnir. Mas, tirando isso, o resto foi perfeito. E comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda comigo. E, obviamente, já se inscreve no canal, clica nessa bola que eu deixei ela limpinha pra você. Ou sujinha, não sei o que você curte. Bom, enfim, de qualquer forma, clica nela que vai me ajudar pra caraca. E também já clica no sininho quando o nosso próximo vídeo de cultura pop for tirado do forno. Vai estar ali, novinho. Acabou de tocar aquele sininho, sabe, que saiu do forno. Ele vai estar sendo enviado pra você na hora. Você vai ser a primeira pessoa a ser notificada se você clicar nesse sininho quando o nosso vídeo sair do forno. Vai estar delicinho pra você. Enfim, falando nesse próximo vídeo, um beijo e te vejo lá. Fui!